Antes de começar, se você ainda não segue o canal, clica em inscrever-se agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história. E se você gostar dessa aqui, deixa o seu like e isso ajuda demais o canal a crescer. Agora vamos para a nossa história. Ela vendia cachecóis no metrô depois do trabalho, sozinha, sem que ninguém da empresa soubesse. Ninguém imaginava, mas seu chefe milionário a seguiu naquele dia. Ficou parado, observando de longe. E algo dentro dele se moveu, o que ele fez alguns dias depois mudou tudo. Lívia Neves nunca imaginou que a invisibilidade pudesse doer tanto. Não era uma dor que grita ou sangra. Era silenciosa, que se infiltrava nos olhares que atravessavam seu corpo como se ela fosse feita de ar. Ela era a faxineira, a moça da vassoura. Limpava o chão onde outros pisavam, sem que ninguém notasse que alguém havia estado ali de joelhos. Todos os dias, às 7 da manhã, ela entrava pela porta de serviço da Oliveira e Associados, uma empresa imponente no coração de São Paulo. Subia pelo elevador dos fundos. Guardava suas sacolas no armário apertado do subsolo. Dentro delas, cachecóis de tricô, rosa antigo, azul petróleo, vermelho queimado, verde musgo. Eram o que restava de um sonho que ela havia tentado construir antes de aceitar que precisava de um salário fixo. As vendas estavam em baixa. Ninguém queria pagar pelo tempo que ela passava tricotando à mão, ponto por ponto, enquanto assistia novela na transmissão vertical velha da sala. Mas ela não conseguia parar. Tricotar era o que a mantinha viva. Era o que a fazia sentir que ainda tinha algo de valor para oferecer ao mundo, mesmo que esse mundo insistisse em dizer o contrário. No intervalo do almoço, enquanto os outros funcionários desciam para o refeitório, Lívia ficava sozinha. Sentava num banco de plástico perto da área de serviço, abria a marmita com arroz, feijão e frango desfiado, e tricotava. Não era que ela não quisesse companhia, era que ninguém a convidava, e ela havia aprendido a não se oferecer onde não era desejada. Luiz de Oliveira não era o tipo de empresário trancado em sala envidraçada no último andar. Ele caminhava pelos corredores, sabia o nome de cada funcionário, porque acreditava que uma empresa era feita de pessoas, e pessoas têm histórias. Ele havia construído aquele império do zero, carregando tijolo, limpando cimento das mãos, dormindo em obra. Sabia o que era ser invisível. Por isso notou Lívia. Notou no primeiro dia, os ombros levemente curvados, como se carregasse o peso do mundo. Notou que ela limpava os cantos onde ninguém olhava. Notou que nunca almoçava com os outros. E notou aquelas sacolas, sempre cheias na chegada, ainda cheias na saída. Isso o intrigou. Numa quinta-feira, quando Lívia saiu às 17h30, ele decidiu segui-la. Ela desceu pela porta de serviço, atravessou a calçada movimentada e entrou na estação da Avenida Paulista. Luísa seguiu de longe, de terno escuro, gravata italiana, sapatos que custavam mais do que o salário mensal dela. Chamava a atenção, mas seus olhos estavam fixos nela. Lívia parou em um canto da plataforma, abriu a sacola e começou a tirar os cachecóis um por um. Pendurou-os em um suporte improvisado, um pedaço de cano com fita adesiva. Os cachecóis balançavam com o vento dos túneis, criando um arco-íris de lã em meio ao cinza do concreto. Luiz parou, e foi como se o tempo tivesse voltado. Ele tinha 8 anos, sentado no sofá da casa da avó no interior de Minas Gerais. Ela tricotava sempre, e dizia que cada ponto era uma prece, cada fileira uma esperança. Ele nunca deu valor. Só entendeu quando ela morreu, quando abriu o armário e encontrou pilhas de cachecóis guardados, feitos pensando nele. Cachecóis feitos de amor, de tempo, de dedicação. Ali, no meio da estação de metrô, os olhos dele arderam. Ele se recompôs, respirou fundo, e caminhou até ela. "Quanto custa?" ele perguntou, apontando para o azul petróleo. Lívia congelou. Era ele, o dono da empresa. Ali, no metrô. R$ 20, ela murmurou. Ele tirou uma nota de 50 e estendeu. "Fica com o troco. É muito bonito." Passou os dedos pela lã macia. Sentiu a textura, o peso. Era feito à mão, dava para sentir. "Obrigado", ele disse, olhando nos olhos dela. E foi embora. Lívia ficou parada, segurando a nota, como se fosse um bilhete de loteria. Na segunda-feira, havia um bilhete sobre o armário dela. Letra firme e elegante: "Continue tricotando. O mundo precisa de mais calor." Sem assinatura.
Mas ela sabia. Naquele dia, quando Luiz passou pelo corredor onde ela limpava, ele parou, desligou o telefone, olhou para ela. Bom dia, Lívia. Ele sabia o nome dela. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, perguntou: você já pensou em vender pela internet? Ela nunca tinha pensado nisso. Eu não sei fazer isso, senhor. Posso te ensinar, se você quiser. Lívia olhou para ele, incrédula. Por quê? Por que você está fazendo isso? Luiz respondeu simplesmente: porque eu reconheço talento quando vejo, e porque acho que você merece ser vista. Nos dias seguintes, ele começou a aparecer mais. Passava pelo corredor, cumprimentava, perguntava como ela estava. Eram conversas curtas, mas para Lívia cada palavra era como um raio de sol, atravessando uma nuvem escura. Numa tarde, ele sentou com ela no refeitório, na frente de todos. Conversaram sobre a infância, sobre avós, sobre sonhos que ficaram pelo caminho, e descobriram algo incrível. As avós deles diziam a mesma coisa sobre o tricô. A gente só entende o valor das coisas quando perde, ela disse suavemente. Ele assentiu, e ficaram em silêncio, mas era um silêncio compartilhado, onde os dois entendiam o que o outro sentia sem precisar dizer. Lívia seguiu o conselho. Criou uma conta numa plataforma de vendas, tirou fotos com a luz natural da janela, escreveu descrições sinceras. Postou a primeira foto com as mãos tremendo e esperou. Na manhã seguinte, tinha 3 encomendas. Ela correu para o trabalho com o coração leve. Funcionou. 3 pessoas já pediram cachecóis. Luiz sorriu. Sorriso genuíno, orgulhoso. Eu sabia que ia funcionar. Mas nem tudo eram flores. As pessoas começaram a notar, a sussurrar. Uma funcionária chamou Lívia de lado e disse baixinho: homens como ele não se misturam com mulheres como você. Quando ele se cansar, você vai ser a única que vai se machucar. As palavras grudaram na mente de Lívia. Ela começou a evitar Luiz, a responder com monossílabos, a inventar desculpas, até que ele a encontrou sozinha e disse, firme: você acha que eu vou me cansar de você? Silêncio. Lívia, eu não estou aqui porque me deu na telha. Não estou te ajudando por pena. Estou aqui porque você me faz sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Você me faz lembrar de quem eu era antes de tudo isso. E se não der certo? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Então a gente descobre junto. Mas não deixa o medo decidir por você. Ela respirou fundo. Tá. O inverno chegou. As encomendas triplicaram. Luiz fotografava os cachecóis com câmera profissional. Ajudava com as entregas, ensinava ela a calcular lucro, a reinvestir. Não como chefe, como parceiro. Numa tarde, ele a chamou ao escritório. Eu quero que você pare de trabalhar como faxineira. Lívia ficou sem ar. Suas vendas estão indo muito bem. Você pode viver do tricô, pode se dedicar só a isso. Mas eu preciso do salário fixo. Minha mãe precisa de remédios. Posso te dar um empréstimo sem juros. Ou contratar você como fornecedora da empresa. A gente pode encomendar cachecóis personalizados para os clientes. Você faria isso por mim? Eu faria qualquer coisa por você. Mas não quero que você faça isso por mim, Lívia. Quero que você faça por você, porque você merece, porque você tem talento, porque você pode voar. Ela tomou a decisão mais corajosa da vida dela. Tá, eu aceito. Semanas depois, Luísa chamou de volta ao escritório. O corredor estava decorado com velas, pétalas de margaridas brancas no chão. Ele estava em pé no meio da sala, segurando o cachecol azul. Petróleo. O primeiro que ela havia vendido para ele. Você se lembra disso? Naquele dia eu não sabia o que estava fazendo. Só sabia que havia visto algo diferente, algo especial, e precisava entender o que. Demorei para entender. Mas agora eu sei. Você me fez lembrar de quem eu sou, me fez sentir vivo de novo. E eu não quero mais viver sem você. Ele se ajoelhou, tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Lívia Neves, você é a mulher mais forte, mais talentosa, mais incrível que eu já conheci. Você me ensinou que o valor de uma pessoa não está no que ela tem, mas no que ela é. Quero tricotar o futuro com você, ponto por ponto, fileira por fileira, até que a gente tenha algo completo, algo que aqueça. Casa comigo? Sim, ela sussurrou. Sim, eu caso. Lá embaixo, na frente do prédio, estava a mãe de Lívia com um cachecol rosa no pescoço, e várias pessoas que importavam. Luísa trouxe para a janela.
Eu queria que todo mundo que importa estivesse aqui para ver que eu te amo. Dona Rosa abraçou a filha chorando. Eu estava errada sobre ele. Ele te ama de verdade. A loja se chamou Tricotando Sonhos. E rapidamente se tornou conhecida, porque cada peça era feita com amor, com cuidado, com alma. Lívia finalmente era reconhecida, não como a moça da vassoura, não como a faxineira invisível, mas como a artesã talentosa, a mulher que transformava lã em calor, a dona do próprio destino. Numa noite, tricotando na sala, Luiz entrou com 2 xícaras de chá. Feliz? Ele perguntou. Ela olhou para ele, para o anel no dedo, para a vida que tinham construído juntos, e sorriu, mais do que feliz, realizada. E as agulhas continuaram se movendo, criando algo novo, algo bonito, algo que aquecia. Como sempre, se essa história tocou o seu coração, deixa o seu like agora, e compartilha com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para ser visto. Nos vemos na próxima história.